Bem-vindo à série As Chaves do Reino. Este é o episódio número 12, intitulado Religião sem Cristo. O tema sobre que estamos agora a refletir tem a forma de uma pergunta: como entrar no reino de Deus? Vimos nos últimos episódios que os discípulos receberam de Jesus uma ordem: anunciar o reino a todas as nações. Esta ordem é válida para a igreja de hoje. Fazer convites, convidar o máximo possível de pessoas para entrar no reino. É isso que estamos a fazer também com estas mensagens. O primeiro discípulo que Deus usou para abrir a porta do reino a judeus e gentios foi o apóstolo Pedro. Em Jerusalém, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre um grupo de cerca de 120 discípulos. Com uma ousadia extraordinária, Pedro anunciou Jesus, fazendo ver aos judeus que eles tinham crucificado o seu Messias. Lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o discurso de Pedro e os seus efeitos sobre a multidão. Para entendermos o que se passa, temos de saber que Pedro falou em Jerusalém, dirigindo-se a uma multidão que o escutava. Tudo aconteceu no dia de Pentecostes, durante uma festa judaica que habitualmente reunia milhares de pessoas na Cidade Santa. Neste discurso, Pedro falou sobre Jesus e acusou os judeus da responsabilidade da morte de Jesus. O discurso de Pedro terminou com as seguintes palavras, no capítulo 2, 36, citação: "Portanto, que todo o povo de Israel fique bem ciente que a esse mesmo Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias." Fim de citação. Repara que era uma declaração extremamente forte. Pedro acusou os judeus de terem matado o seu próprio Messias, o seu rei, aquele que os profetas tinham predito que viria a Israel. O impacto das declarações de Pedro foi enorme. Nos versículos 37 e 38 nós lemos, citação: "Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que Deus vos perdoe os pecados, e receberão o dom do Espírito Santo." Arrependam-se. Este é o primeiro passo. Observa que aqueles homens eram judeus, tinham a vantagem de pertencer a uma nação que Deus tinha separado desde Abraão para implantar o seu reino. Eram homens profundamente religiosos, acreditavam nas Escrituras e estavam reunidos para um evento religioso em Jerusalém naquela ocasião. Mas de repente, quando escutaram a verdade da palavra de Deus pela boca do apóstolo Pedro, aperceberam-se de que estavam fora do projeto de Deus. Perceberam que, apesar de toda a sua religiosidade, tinham rejeitado o Messias prometido, Jesus de Nazaré. Isso significava que se encontravam numa situação terrível, não apenas fora do plano de Deus, mas lutando contra o reino de Deus. Ao matarem Jesus, tinham-se tornado inimigos de Deus. Haverá coisa pior do que ser inimigo de Deus e combater contra Ele? Este é o drama de muitas pessoas nos nossos dias. São pessoas boas e até religiosas, mas o problema é que rejeitam Jesus. Como? Negando quem Ele é. De que modo? Pelo menos negando de 3 formas. Primeiro, muitas pessoas gostam de Jesus, mas consideram-no apenas um homem bom, um mártir, um revolucionário ou um mestre incomparável. Um homem excepcional, mas apenas um homem. Essa é uma forma de negar a Jesus, porque Ele é mais, mas muito mais do que um homem. Ele é o Filho de Deus que se fez homem. Escuta o que escreveu João na sua primeira carta, capítulo 5, 20, citação: "E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo."
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fim de citação. E para ti, quem é Jesus? Apenas um homem ou o Filho de Deus? Uma segunda forma de rejeitar a Jesus é colocá-lo a par de outras figuras religiosas, como Confúcio, Maomé, Buda ou outro. Essa é outra forma de negar quem Jesus é, porque ele mesmo disse o seguinte, em João 14,6, citação: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim. Fim de citação. Parecida com esta, ainda há uma terceira forma de rejeitar a Jesus, que é crer nele, mas crer também noutros salvadores. Por exemplo, muitas pessoas creem em Jesus, mas rezam a Maria e aos santos. Porquê? Jesus não basta? A morte dele na cruz não foi suficiente? O seu sangue não tem poder? Por que recorrer a outros mediadores? O apóstolo Paulo escreveu com clareza, citação: Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Só Jesus é mediador entre Deus e os homens, mais ninguém. Deus não nos ouve se formos a Ele por outros mediadores. Por isso, invocar outros nomes é negá-lo, é rebaixá-lo, é ignorar o valor do seu sacrifício na cruz e o poder da sua ressurreição. E para ti, Jesus é o único mediador, o único caminho, o único Salvador? Terminamos hoje aqui. De que falamos? Basicamente que não basta ser religioso para automaticamente agradar a Deus. É preciso crer e seguir a Jesus e só a Ele. Os judeus eram muito religiosos, mas rejeitaram o Messias e acabaram por matar Jesus. Religião sem Cristo não tem valor para Deus e não nos leva a experimentar o seu plano para nós. Iremos continuar este assunto no próximo episódio. Mas antes, vamos orar. Ó Deus meu Pai, eu creio que Jesus é o Teu Filho. Creio que Ele se fez homem para morrer por mim. E creio que Ele é o único Salvador que posso ter. Por isso, eu te agradeço por Jesus. Amém.